Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, hoje o Redireção tá assim. Eu, sinceramente, eu tô arrepiada do dedão do pé até o último fio de cabelo, tá? A gente tá com uma pessoa muito especial, a gente vai falar sobre educação de filhos, nós vamos falar sobre casamento, mas antes de vocês saberem quem é, e gente, hoje eu não estou apresentando sozinha, já já vocês vão entender. Pode rodar a vinheta, Matheus. Bom, vocês já estão acostumados a ver que a Renata, ela quebra todo e qualquer protocolo, né? Hoje ela quebrou total, mas hoje eu entendo ela, porque a nossa convidada, Marlene Guerrato, gente, na boa, a presença do Espírito Santo pode ser fisicamente sentida quando ela tá no ambiente. E a Renata não resistiu. Dá uma olhada. Gente, não. Muito Sabe obrigada. Uma pessoa fofinha. Ai, a senhora. A gente já quer roubar ela dos netos, já, tá? Desculpa, ele tá aqui, mas eu já pedi desculpa. Aliás, bonitão também. Amos. Amos. Matheus, mostra. Casado, casado. A gente Casado. sente Jesus na vida dela. É demais, gente. Casado. Bonitão, bem casado, pra glória de Deus. Essa é minha avó. Claro! Tá bom, agora Você sabe como o nome do meu Instagram é Vó Te Contar, né? É, vou te contar. eu quero uma avó, poder ir tomar um café. Vai lá a hora que vocês quiserem. Que vocês Primeira quiserem. coisa que a gente Não fala quer. isso pra gente. A hora que a gente quiser, amanhã cedo. Não. Tá com um pouquinho chateada. Não, mas você sabe que é Você pode ir pertinho, pra- Bragança? É que hoje foi o trânsito bastante grande, né, moça? Marlene, muito obrigada. Muito obrigada. Pela disponibilidade. Obrigada E, pelo gente, privilégio. ela vai estar com a gente na Conferência de Mulheres 8 e 9 de março. Ela, Raquel Novaes, Karina Bach, enfim. A gente, tô A brincando. gente trabalhando pra glória de Deus. Então, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Para quem ainda não segue, o que eu acho muito difícil, @Marlene Guerrato, vó te contar. Vó Te Contar. Que é isso, vó? É porque foram os meus netos que pediram, acho que quase 5 anos para entrar no Instagram. Eu não queria. Porque eu sou analfabeta. Eu não sei Netos da mexer. Marlene, muito obrigada. Viu? É, o Arthur. E eu, de coração, não sei mexer. Eu não tenho muita habilidade, não, para nada que é assim. E daí, mas de tanto falou, ele falou, não, vó, eu tomo conta e a senhora só fala. Eu falei, então tá bom. E Deus preparou, porque tudo é bênção de Deus. Mas Deus é, mas olha, mas como Deus é inteligente, não? É, né? Nossa. Ela já falou aqui pra nós que não é pra gente dar ideia pra Deus. Não né? pode dar ideia para Deus. Por exemplo, não, a tendência da gente quando faz oração é, Senhor, se o senhor fizer isso pro meu filho, Humberto, daí ele vai fazer assim, assim, assim. Não, como é que você vai explicar isso para Deus, bem? Você fala, Senhor, faça o que o senhor quiser. Então, se o filho está longe, você fala, Senhor, atrai ele para o Senhor. Daí Deus sabe como vai atrair. Às vezes até bênção. atrás de um jogo de futebol ele pode atrair. É verdade. Porque Deus é criativo. Estrategista, né? Porque, olha, eu fui dar um estudo numa... Posso começar a falar? Pode, Eu fui dar fica à estudo num vontade. condomínio. Olha, não leve a mal o que eu estou falando, não estou falando mal nada, mas como está existindo, as igrejas estão se desintegrando muitas. Tem uma tendência agora, se eu se observar no mercado das igrejas, vamos dizer assim, que não seria mercado correto, no conjunto das igrejas, que as pessoas estão procurando começar a estudar a Bíblia em grupos. Vocês já estão percebendo? É verdade. Lá no interior é muito disso. Então, acontece o seguinte, por que está estudando em grupo? Porque nós queremos um ajuntamento que seja mais amoroso, mais qualificativo. Porque, na verdade, Jesus Cristo, não me lembro dele mandar ninguém, não sei se está errado, se vocês precisam me consertar, a gente ir no templo e levar as pessoas. Ele mandou o templo, as pessoas do templo, irem buscar as pessoas. É verdade. E nós temos uma igreja muda hoje. Porque as pessoas não estão tão apaixonadas por Jesus a ponto de querer sair e falar qualquer coisa. Eu sou que nem cachorro de padaria, eu sempre falo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém der confiança para mim, eu abano o rabo. Deu para entender direitinho? Ai, que legal. Daí acontece o seguinte, eu faço isso. Olha, eu sempre pergunto, porque você sempre tem que se introduzir com muita... Quando eu falo elegância, eu digo doçura. Não elegância, doçura. A não ser que lá, escuta, hoje nós vamos almoçar. Daí eu falei para aquela senhora, ela tinha uma carinha meio fechadinha, não tinha? Então, ela veio, eu falei, por gentileza, minha querida, você tem sobremesa? Ela falou, tem.
eu falei assim, você pode me dar um pouco sua mão? Peguei na mão dela e falei, agora eu vou orar por você. Agora, quando nós viemos. E eu comecei a orar por ela, pedir a bênção de Deus para ela. Porque sabe por causa do quê? É andando que a gente deixa Deus. Deu para entender direitinho? É verdade. Daí, como eu fiquei perto de um pilar, eu pensei que ninguém tinha visto. Mas quando o outro rapaz veio pegar, ele falou assim, a senhora é cristã? Eu falei, sou. Que eu vi a senhora orando para ela. Você viu? Eu não percebi. Mas nós não podemos perder a oportunidade, perder a vergonha de falar de Deus para as pessoas. É verdade. A gente nunca sabe, Tem que ser né? atrevido. Ousado, cara de pau, né, Marlene? É que nem Paulo, que é pior do que Paulo, que era bravo. O homem bravo, Paulo. Não é verdade, não é? Eu até, posso falar uma coisa que eu acho Fica à interessante? vontade. Quando ele caiu lá no deserto, as pessoas falam, ele falou, quem és tu, Senhor? Eu falei, gente, Paulo não tem cara de quem fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, quem és tu? Que me derrubou no chão, porque ele só acreditava em Jeová. E quando Jesus fala, eu sou Jesus a quem te persegues, daí ele caiu de amores, caiu nos braços de Deus sabendo. E daí, quando ele foi escrever Romanos, ele escreveu, eu, Paulo, eu fico arrepiado, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. O servo ainda andava com sandália, né? O pobre não, eu não sei. Servo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado, convocado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, uma palavra que você fala e Deus entra naquela palavra, constrói no coração da pessoa, você nem sabe o que aconteceu. Um dia na eternidade nós vamos vê-los lá no céu. Glória a Deus. Nós não podemos duvidar. Glória eu quero a Deus. falar, até morrendo, falar, Senhor, eu estou indo embora, mas Deus abençoe. Eu quero falar assim. Eu Marlene, não perco e a gente tempo. descobriu que Isso aí. quem fez o seu batismo foi o pastor Hernandes. Hernandes Dias Lopes, porque eu entrei, foi o seguinte, posso falar? Então, eu vou falar. Então, acontece o seguinte, eu era líder na Igreja Católica, e eu conhecia a palavra de Deus eu fui a um colégio, imagina, eu andei, olha como era xiita, andei 600 quilômetros para ir num convento aqui da Santíssima Trindade, em São Paulo. E daí eu vi um padre até muito simpático, eu falei, nossa, um monte de livro. Eu falei, esses livros, a senhora pode escolher qual a senhora achar melhor. Eu trouxe O Poder do Louvor, comprei 8 já, livro evangélico. Eu falei, nossa, ele está vendendo um livro evangélico? Daí eu olhei para uma senhora, ela estava com um livro, eu falei, querida, que livro é esse? Ele falou, a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? A Bíblia? Quando eu peguei a Bíblia, gente, parece que... Olha, até hoje eu fico arrepiada. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia, quando eu tinha... já tinha 36, fiquei viúva, tinha quase 40 anos, 40 e poucos anos, que eu comecei a ler a Bíblia. Nossa. E daí foi quando o Hernandes Dias Lopes, ele foi em 1980, mais ou menos, para cá, ele foi um pastor novo. Ele era da onde? Ele era de Nova Venécia. É. Mas era muito educadinho, rapaz. É. Muito, muito. E como nós éramos amorosos também, e nós éramos muito alegres, minha família muito alegre. E nós conhecemos dele em um dia a minha amiga. E eu tinha 13 atividades na Igreja Católica. Era Nossa. ministro de Eucaristia. Eu amava a obra de Deus, amava. Eu fui catequista em várias igrejas. Não adianta, Deus me deu a vocação de falar a palavra. A coisa que eu mais tenho orgulho é que Deus me deu a facilidade para passar a palavra dele. Mas para encurtar o caso, a minha amiga, que era católica, falou, vou levar vocês, porque na minha casa tinha piano, 5 violões, meu marido tocava piano, né? Então 5 violões, tinha acordeon. Então nós nos reunimos para cantar, e cantava. O grande, vamos dizer assim, modelador das músicas dos meus filhos foi o padre Zezinho, da Igreja Nossa. Católica. Porque eles, quando acordavam debaixo da música. Eu não deixava acordar se não tivesse a música. Eu ligava todo dia. E se algum levantava mais ou menos assim, chateadinho, eu falei, ai, querido, aprenda uma coisa, repete comigo. Quem perde, ganha. Quem perde, ganha. Ai, você lá, sabe criança quando levanta assim, meu amado, você não está bem, descansa mais um pouquinho na cama. E a música lá. Mas quando ele escutava a criançada, os irmãos, ele saía da cama. Porque se você briga com a criança,
porque ela não está birrenta, com o birrento, você não pode brigar. Gente, Você tem que vocês abraçar. estão entendendo? Eu vi no seu Instagram a receita contra a rebeldia, né? Ah, você ouviu? Eu ouvi. Eu também ouvi. Se vocês não ouviram, ela tem a receita pra resolver a rebeldia, Eu né, tô- É Marlene? amor, Ney. Não adianta. Vem cá, meu amado. Eu te amo, meu amado. Me abraça. Então você perde para ganhar. Nossa, muito isso. Glória Nós somos a Deus. muito prepotentes para ganhar almas. Marlene, você casou muito cedo? Casei com 20 anos. 20 anos. E eu já fiquei sabendo que era lindo. Hã? O Ele marido. era lindo, Era marido. lindo, bem. Italiano, Com não. um olho desse tamanho, aquele verde que parecia piscina, coisa mais linda. E educado. É. Nome dele, qual era? Hugo. Hugo. Hugo Guerato. Não. Ele nasceu no Brasil, os pais dele não. É. É. Quantos filhos vocês tiveram? A nossa conta foi 10, a nossa combinação, mas nós tivemos 8. 8. Porque o médico mesmo me operou, né? Ele não Ah. deixou. Ele falou, não, Marlene, já não está a situação muito boa, então é melhor você ter 2. E você era muito apaixonada, Marlene? Por ele, É. nós éramos apaixonados. Ai, que lindo. Ai, não. Sabe o que ele falava para mim, Marlene? Eu não posso viver sem você. Você é insubstituível. Para uma mulher receber, Esse mas é eu era muito espertinha mesmo. É. Não leve a mal. Então dá a receita pra nós. Porque o Isso homem que é eu um ia pedir menino pelo menos grande. uma dica. O homem é um menino grande. Anotando, eu tô anotando, porque eu sou dessas. O homem é um menino grande. Ele é. Porque, como eu estava falando com o pastor Edivaldo, que eu vi essa frase da força-tarefa, que é o casamento. Casamento é uma força. Já ouviu falar? Agora é a hora da força-tarefa, quer dizer, todo mundo vai trabalhar? Aham. Então, quando você casa, se você tem o coração no céu, com um plano de Deus para a vida e para gerar filhos para Deus, porque se você... Por isso que eu digo, então eu fui agora que eu me lembrei que ia falar, nesse condomínio que eu fui dar estudo, uma das coisas que eu falei é, nós temos que ter 2 coisas importantes para consertar a vida, a nossa identidade. Se você não sabe quem você é, você não sabe o seu destino. Vou sair daqui com um livro. Então eu falei, sabe, Porcado, que até eu tenho medo de repetir o que eu já falei para o pastor. Pode repetir, não tem problema. A gente não cansa de te ouvir. Não, porque também pode ser outro público, né, de vocês. Né? Não, são públicos diferentes. O Redireção é um monte de mulher querendo resolver a vida, redirecionar a E vida. daí, por exemplo, assim, né, eu falo assim, agora esqueci, você sabe que eu também estou perdendo a memória um pouco, né, então agora esqueci, daqui a pouco eu tamo volto. junto. Então, mas o que eu estava falando mesmo, lembra? Do pessoal do condomínio. E daí uma coisa que eu tenho percebido, bom, as mulheres, elas não podemos deixar de falar que elas são muito culpadas pela situação que está acontecendo. Que elas se esqueceram do evangelho. É verdade. Porque a Esqueceram do regra de papel vida delas. e alegria é evangelho. E elas não amam a Deus tanto quanto elas pensam que elas amam, porque elas não respeitam. Elas não respeitam na roupa, não respeitam no palavreado, não respeitam na postura. Você tem que ser recatada. E está provado que a mulher que se veste mais, não é fechada, como é que eu falo? Mais reservada, Discreta, ela né? chama mais atenção que uma mulher pelada. É verdade. E como eu falei hoje até para o pastor, como é que numa igreja o rapaz vai pregar de bermuda? Não existe isso na igreja católica. Eu aprendi o que é ser reverente. Porque era latim e português, né? A gente falava em latim, a gente respondia também em latim, porque estudava no colégio, sabia latim, essas coisas, mas respondia porque estava lá. Era missal, era só as missas, né? Então, foi muito bem instruída sobre isso. Da reverência para a gente falar com Deus, do silêncio, da escuta. As freiras mandavam eu na capela, todas as pessoas, vão lá falar com Deus. Então, eu aprendi a ouvir Deus com as freiras. Você acredita uma Que coisa dessa? legal. Deus preparando o caminho. Por isso que nós não podemos ser às vezes, tão vorazes para defender a nossa causa e esquecer que tem muita gente boa.
Tem, a gente aprende em todo lugar. Todo lugar. E aí você foi casada com o Hugo. Fui casada com o Hugo, tive... nós já contei até como foi minha noite de núpcias em outro... A gente quer saber também. Não, mas- Nosso público quer saber. Não, mas eu já contei, hoje já tá cansado de saber, coitadinho. Não, eu contei porque é o seguinte, é o começo de uma vida. É. Eu namorei, eu casei, comecei a namorar com ele e casei em 10 meses, acho. 10 meses. Porque naquele tempo não tinha, era assim, o namoro era na praça. Deu pra entender? Então Porque a casava cidade é rápido. pequena. Casava rápido. Não, casava assim, geralmente em um ano, É. né? Um ano. E também as pessoas tinham ideais. O mundo era menor. O mundo não tinha invadido a doçura do nosso lar. Não tinha invadido os recantos gostosos que a gente podia ficar sentada conversando, proseando, como diz o caipira não, o mineiro, dá uma proseadinha. É Vem isso dar aí. tomar um cafezinho, dar uma proseadinha. Não é verdade, não é? Não tem mais. Não tem mais as reuniões de famílias. Porque a mídia, a televisão, essa agora, toda que é atividade, vamos dizer assim, elétrica, que podemos chamar, eu não sei se é elétrica, a gente pode saber, essa atividade de computador, Tecnologia. tecnologia, que eu não tenho nem o linguajar deles, a gente não entende mais. E as crianças começam a ficar surdas. É verdade. E elas não escutam porque elas só estão com o televisor. A mãe dá a imundície, o erro na mão da criança que está com o computador. Nossa. Compre livro para a criançada. Minha casa até era cheia de livro para as crianças. Eu falei ao pastor, eu tinha aquele Ave Maria, eu tinha revista da igreja Nossa Senhora Aparecida. Olha. Os amiguinhos da igreja adventista, eles querem mexer, querem ficar lendo no banheiro, então vai ler essas coisas, É entendeu? isso aí. E orar com eles, essas coisas. As mães não têm tempo. Porque as mães não têm tempo porque nós não temos tempo para a vida. E a gente tá curiosa aqui pra saber da noite de núpcias. A minha noite de núpcias. A noite de núpcias não é aquela que aplombe, sabe aquele aplombe, todo aquele enfeite, não. Hotel foi em Jundiaí. Um quarto simplesinho com uma cama, que era o que eu precisava. Para dormir, né? Vamos dizer assim. Tava ótimo. Mas eu só fui saber como nascia uma criança quando eu estava com 3 meses de gravidez. Gente. Era completamente ignorante, eu era completamente... A gente era, não é? É que a época era de gente ignorante. As coisas a gente ia descobrindo, hoje não. A minha netinha, quando tinha 10 anos, falou, vó, a Estela, viu? Eu vi como é que nasce uma criança, nossa, 10 aninhos. 10 anos, gente. Eu quase morri. A gente fica até com vergonha das coisas que eles falam. Você também pensa assim? Fica assim, gente. A gente não sabe nem como responder. Tem hora que eu até falo, não é assim não, tá errado. É. A gente se constrange com essa inteligência Quando das você crianças. falar com uma criança, posso ensinar uma coisa para Por você? favor. Com qualquer pessoa. Então é o seguinte, ó, vira para ela, velho. Por favor, vira um pouquinho para ela. Eu vou pedir para ela fazer um movimento com os olhos e você vai prestar atenção nela, tá combinado? Tá. Então é o seguinte, como é que é o seu nome mesmo? Edi? Eu sou Edi, essa é a Renata. Edi. Edi? Ó, a gente tem cola aqui, ó. Edi, olha para a Renata. Então, e a Renata vai prestar atenção no olhar da Edi. Tá. A Edi vai olhar para ela, para o olho direito. Agora ela vai olhar para a ponta do nariz. Agora ela vai olhar para o queixo. Agora ela vai olhar pelo lado esquerdo da cabeça. Tudo errado quando você for falar com uma pessoa e com os filhos. Vocês têm que olhar na base do nariz. Tá. Eu tô olhando. Porque quando você olha na base do nariz, porque você sabe todo o globo, o pensante está aqui, né? Do lado direito, né? O globo, Aham. os neurônios, ou tudo, né? Não é globo, como é que fala? A massa, vamos dizer assim, que pensa. Então, quando você fala para a pessoa, eu estou olhando, por exemplo, para você agora, eu vou olhar para o seu queixo, mas eu vou olhar para você e dizer, olha, Deus ama você. Agora eu vou falar, você viu como é diferente? Não, o que é isso, meu filho? Não é nada. Não pode falar essas coisas ruins. Você fala, olha para a mamãe, filho. Olha para a mamãe. Filho,
isso não vem de Deus. Isso vai ficar nele. Aqui. O hindu não tem o... Aham, é pegou. verdade. É. É verdade. Gente, é verdade. E outra coisa, as mulheres têm que ser bem... Porque a mulher é uma coisa interessante. Vamos falar da força-tarefa, né? É, Não, da noite de força-tarefa. núpcias, nós tem tanto... A noite noite de núpcias, Então, depois daí da é o seguinte, força-tarefa. bem, quando o meu marido... Porque naquele tempo era uma interessante, mesmo os rapazes, pelo menos que eu sei da turma que eu também pertenci, a gente namorava na praça, a gente namorava em família, vamos dizer assim, né? Porque está muita gente namorando mocinhos, né? E daí a cidade era pequena, a gente andava descalço, velho. Era umas 8, 9 ruas somente, do começo da cidade até a outra. Então acontece o seguinte, eu falei, quando nós chegamos então lá no nosso quarto, ele disse, Marlene, eu vou me trocar no banheiro e já volto. Tá bom. Daí, quando ele veio, ele estava com a roupa na mão e estava me lembro até hoje do pijaminha dele, bege. Trancou a porta e falei, Senhor, hoje vai começar a minha vida de casal. Pensei comigo, falei com Deus. Aham. É o nosso recurso. Daí eu falei para ele, Hugo, vamos rezar? Ele falou, claro, vamos rezar. Nós ajoelhamos, seguramos, pedimos duas coisas. Senhor Deus, que a gente nunca se separe. Eu estou falando com o maior respeito. Eu falo com respeito e amor por Deus e agradecimento. Que a gente nunca se separe, a não ser pela morte. Segundo, por favor, os nossos filhos são teus. Não deixe os nossos filhos conhecerem as chamas do inferno. Nossa. E era católica. Era mais crente que muito crente. A senhora era mais crente que muito crente. E eu falei, ainda mais, Senhor, eu não faço questão de ter neto. Pode ser tudo padre e freira. Porque eu queria muito ser missionária na África para trabalhar. E isso que eu acho interessante. Eu desejava demais ser missionária, porque havia muitas essas freiras da Espanha, que eram das espanholas, elas eram muito assim de falar de missões para a gente e tal, e a gente se entusiasmava, né? E sabia disso. Então eu tinha muita vontade de ser, mas eu falei com Deus, e eu falei, Senhor Deus, como não dá certo que eu sou filha de criação, né? Então, até fui falar com a minha mãe, porque a minha mãe me deu com 9 meses para tia, para A criar. senhora é filha adotiva? Não, eu sou filha de criação. Ah, tá. Adotiva é só quando passa no nome, né? Ah, entendi. É. Entendi. Porque filha adotiva é uma coisa. Agora, filho de criação é que pegou para criar. Tá. Eu sou a primeira filha da minha mãe. Aí minha mãe teve 5, mas ela deu para essa tia, para criar. Então, eu fui pedir para eu sabia onde a minha mãe morava, eu fui pedir, mas a gente não tinha autoridade com 18 anos naquela época. Hoje em dia, as meninas com 17 fazem o que querem. É verdade. E também a minha tia que me criou não queria. Então, eu falei para Deus, Senhor, como eu aprendi que a gente tem que ver a vontade de Deus e ver todo. Gente, eu quero contar para vocês que eu tenho uma pena quando as pessoas falam muito de católicos, porque eu aprendi, gente, a imitação de Cristo, eu lia diariamente como se fosse um devocional, mas eu não sabia que chamava devocional. Mas eu aprendi tanta coisa boa da cruz, e era sempre uma vida, sempre que aparecia, Tomás de Kempis, que era o autor. E eu lia muitos livros, Santo Agostinho, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, toda aquela turma lá. Então eu lia porque eu gostava, porque aquilo fazia bem para a minha vida. E ela preenchia, de uma certa forma, a ausência da família. Nossa, Não é verdade, né? é verdade. E a gente precisa ter uma família. E daí? E até aprendi depois, eu vou contar para vocês um dia, como é que eu aprendi a não falar mal de quem faz favor para gente. Foi justamente porque eu reclamava que a minha tia era muito brava comigo. Eu estava falando, os pastores davam qualquer coisa, batia na gente. Vocês não podem imaginar. Fala de marmela tudo, então. Mas deixa eu contar para você. E daí, eu falei para Deus, então, se for da sua vontade, Senhor, que eu seja uma boa mãe. Ainda mostrei para Deus um modelo que eu queria, a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus. Já ouviram falar? Não. Então, Não. porque ela era uma noviça, casou-se com um moço que ia ser padre. Então, para mim, aquela religiosidade, para mim é importante. Eu quero ser uma boa mãe. Pedi isso para Deus. E daí, no mês seguinte, esse rapaz aí pediu eu em namoro. Eu
Eu falei assim, então, primeiro, vamos ver se a gente combina, não é verdade? Então, vamos ver se a gente combina. E, então, a gente vai conversando, porque a gente namorava na praça, vivia cores. Gente, era... Todo mundo via. Não tinha aquele namoro escondidinho. Ia na sorveteria, na lanchonete. Não, ele ia todo dia à missa comigo. Nossa. Ai, que Comungava. bonitinho. Então, uniu a beleza dele com a delicadeza dele, Com a doçura. né? A beleza enjoa também, né? E daí, é o que aconteceu. Aí enjoa. Ele começa a achar defeito, né? É. E daí, Gente, tem uma pinta a mais no rosto, né? Então, e daí, minha filha, dele resolveu casar, mas era muito cedo ainda, nós casamos em maio. E foi uma vida de 16 anos de bons momentos que nós vivemos, né? E com 16 bastante anos. sacrifício, porque uma coisa muito importante que une o casal é a dificuldade, às vezes, no casamento, e nós vamos orar e nós vamos conversar. Nós vamos vencer, né? Agora, a força maior, com toda certeza, era a que vinha do meu Deus, porque ele era católico, mas ele não era aquele apaixonadíssimo pelo catolicismo, deu para entender? Mas ele chamava as crianças para ir à igreja. 6h30 da manhã, a criançada estava na igreja. Você está entendendo? Quantos anos de casado? 16? 16. E como que foi ficar viúva? Que Não, vocês- mas aquilo foi uma coisa fantástica. Mas posso contar, mas eu já contei outras vezes para outras pessoas, não tem importância. Não, Não. pode contar. Eu fiquei viúva, é uma coisa inteira. Olha, gente, o que nós temos que cultivar é bate-papo com Deus. Nós não podemos deixar de conversar com ele as coisas. Senhor, o que o senhor acha disso? Fala comigo. Deu para entender? Aham. Nós não temos Deus como amigo, às vezes. Nós temos Deus mais com autoridade. Nossa. Hoje mesmo eu saí, porque eu vinha sozinha. O meu filho queriam dar em mim hoje. Ela dirige a moça. Eu estava no ônibus já sozinha para vir aqui. Ai, meu Deus. Não, porque todos estavam ocupados. Ele também está ocupado. É a tia dele está fazendo o favor que ele tem que fazer para a esposa dele, porque ele estava ocupado, todo mundo ocupado, minha filharada. E eu falei, eu vou sozinha, depois eu pego um táxi, vou até lá, porque eu estudei aqui em Santo André, gente. Ah. Estudei 2 anos em Santo André e já era morando longe. E aí, você não pode imaginar contar coisa boa. E daí, mas deixa eu contar. Você perguntou para mim da morte? Então é o seguinte, ó. Nós temos que aprender, nós duas, nós três, nós quatro, nós cinco, a conversar com Deus e esperar que Ele fale. Ele fala, às vezes, numa xícara. Às vezes, a gente pode fazer uma coisa, você pode vir um pensamento que te dá uma ideia para alguma coisa, porque Ele é muito criativo. E daí, então, o meu marido disse... Na véspera, eu quero contar uma coisa maravilhosa de ter um marido como esse. Ele me levou a jantar e falou para mim, quando nós saímos do restaurante, Marlene, olha para mim. Olha, eu tenho saudade de você. Eu falei, você tomou cerveja demais. Marlene, eu tenho saudade de você. Eu queria que eu e você fosse um corpo só e que a gente andasse junto. Nossa. Olha que declaração de amor. Que Lindo. coisa linda. Ele falava, Marlene, você é especial para mim. Você é especial, não tem outro nome para mim. Ele fazia declaração de amor assim para mim. Que lindo. Mas eu era espertinha. É? Eu perdia para ganhar, deu para entender? Então eu vou contar uma coisa para vocês aprenderem. Nós vamos levar as crianças para ficar muito raro, porque, né, dinheiro. Lá em Santos, nós ficamos 10 dias em Santos e daí nós gastamos mais na praia do que no restaurante, do que onde ficamos. Daí nós voltamos para casa. Quando nós voltamos para casa, mas quando eu falo crianças, eu digo crianças. A mais velha, vamos dizer assim, com 12, mais ou menos assim. A outra está 8, é bastante, né? Vai comprar um sorvete na praia? Compra para 10. Nossa. Né? Porque são 8 crianças, eu, a tia dele. Quer dizer, não reclama. Só trabalho italianão. Daí, voltamos para casa e eu comecei a tirar da garagem as malas. Preste bem atenção como é que vocês fariam. Ele falou assim para mim, Marlene, não tire a nossa mala. Tire só as outras. Continue tirando as outras, porque eram 8 crianças e tinha bastante mala. Pergunta a vocês, o que vocês fariam se o marido falasse, não tire as nossas malas do carro, vamos tirar só
deles. Gente, pra quê? Uhum. Eu, esperta. Daí, esperta. Porque as pessoas espertas não falam muito. Eu falo muito agora, porque eu estou ensinando vocês. Mas daí ele falou assim para mim, tudo que eu estou falando é diante do meu Deus, hein? Quando ele voltou, eu falei, Hugo, para quê que você não quer que a gente tire a mala? Ele falou, porque amanhã cedo nós vamos voltar só nós dois para a praia. Uma semana juntos. Gente, Olha que paixão. que lindo. Que lindo. Maridos, Trazia aprendam. flor. Foi na Aparecida do Norte, Marlene. Eu estava sem dinheiro. Comprei. Só que tem a foto da Aparecida, mas eu comprei essa canequinha para você. Não, fala. Ai, lindo. Então, o exercício do amor, da atenção, a delicadeza, não bater no prato quando entregar para ele. O marido tem que ser o primeiro a sentar na mesa e a ser servido. Os filhos têm que... A obediência aparece ali. A disciplina aparece ali. Primeiro, seu pai. Que o pai é a autoridade da casa. E como nós estávamos falando da força-tarefa, é que Deus estava falando hoje. Deus deu uma força para o homem. Como o homem é forte, não é? Uhum. Como é bom ele bater martelo, fazer essas coisas. Fala a verdade. É verdade. Consertar caixa. Ai, gente, é muita coisa para nós. Nós não somos feitos para isso. Então, ele tem aquela força de Deus, aquele poder, em termos de talento que ele tem, porque ele pode construir navios, né? Não vê a imagem e semelhança de Deus? Ele pode construir navios, ele pode construir casas, mudar cidades, construir... Tudo ele pode fazer. Só que é uma força bruta, vamos dizer assim. Aham. Agora, eu aprendi isso, estou ensinando para vocês, que eu contei só para 2 grupos que eu contei, que eu aprendi não sei aonde, que eu li, É assim, que quando Deus apresentou, eu acho que eu vou falar isso, já que é sobre mulher, eu vou falar nesse curso das No mulheres. conferência. Mas para vocês estou contando. Tá. Então é o seguinte, assim, Deus, é como se Deus falasse, olha, Adão, vou fazer uma mulher que seja idônea. Idônea significa da mesma capacidade e tamanho. Deus tivesse falado para ele, Adão, você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Então, os talentos que você tem são meus em sentido ínfimo, pequeno. E a mulher que eu vou entregar para você vai ser como você, do mesmo tamanho. Só que ela vai apresentar para você outra face minha. A face de auxiliadora. Olha, fica aí. Porque eu sou auxiliadora. E ela vai te auxiliar. Ela vai te amar. Ela vai te sustentar com a força do amor dela. Ela vai estar presente com você na hora que você precisar. Para você fazer as coisas que eu quero. É como se Deus falasse para Adão isso daí. Que é a força da mulher, é exatamente o sustento do lar na área das emoções, na área da limpeza, na área da disciplina, porque só a mulher pode fazer isso, porque são dons especiais que a mulher tem. Verdade. Meu marido ia sair de casa, eu falei, onde você vai hoje, meu amado? Ah, outra coisa. Ai, gente. Põe as palavras... Ai, gente. Põe as palavras... O que vai chorar? Ai, gente, é muito aprendizado. É muito Põe de as Deus. palavras... Senhor, põe as palavras na minha boca. Mas eu falava isso, o meu neto tá aí, eu não vou mentir. Quando os meus filhos vão em casa, fala, meu amado, entra, meu querido, meu abençoado, entendeu? Eu não deixo de falar, não falo mesmo, querido? Então, eu falei, Hugo, escuta, meu amadinho, você vai aonde hoje? Eu vou em tal lugar que eu tenho encontro com o senhor que ele vendia adubos e tal. Eu falei, Hugo, você não leva mal, mas olha, você não vai encontrar esse homem lá. Imagina, Marlene. Falei com ele, combinei. Nem se preocupe, não. Hugo, pode escutar o que eu estou falando, você não vai encontrar. Pois ele foi e não encontrou o homem. Porque a mulher, ela tem uma característica, viu? Você toma muito cuidado quando a nossa amiga Bárbara, ela é uma graça. Então, se ela falar, não faça isso, você para e pensa. Porque nós temos a nossa realidade aqui. Então, eu estou vendo vocês aqui, vendo a bênção aqui. O Mateus. Daí vocês têm a realidade de vocês aí que enxergam de outra forma. Mas Deus
tem outra realidade. Então, antes de falar isso, eu quero falar uma coisa para vocês, então. O judeu fala que existem 3 maneiras de ver. A primeira é com o olho. Então, você fala, olha para mim e para a Renata. Então, ela vira o olho, ela vira o rosto em movimento e vê o olho. Bom, daí, muita gente também pode olhar e não ver. Porque olhar é uma coisa, ver é você perceber, correto? Verdade. Você vê e não percebe. Não acontece, puxa, eu nem vi você. Né? E a outra, porque nós temos essa parte da física do mundo e temos a metafísica, que é a parte espiritual. Então, você veja bem, que às vezes as pessoas estão conversando com vocês e elas estão falando, você está olhando para elas como eu estou olhando para você e para você, e você sabe o que ela está pensando. Você percebe o que ela tem no coração. Essa é a parte da metafísica. A mulher tem esse sexto sentido. Já nasce com isso, né? Já é... Porque ela tem... olha, eu fico arrepiada. Você sabe que eu tenho vontade de chorar? Às vezes eu leio, eu choro. Às vezes eu choro de noite. Porque Deus é tão bom, tão perfeito, que a mulher é uma força-tarefa, é conjunto o trabalho do casamento. Por isso que o casamento não dá certo, porque os dois não obedecem ao mesmo Deus. Que se completar, o marido que tem aquela força maravilhosa. Você já viu mulher com britadeira na mão assim? Ó? Não, isso Não é para dá homem. conta, isso é pra homem. Porque eles têm força, né? Daí você vem com aquela doçura. Como é que Dalila conquistou Sansão? A mulher, quanto mais quieta ela for quando o marido está perto, mais ele descansa. Você acredita? Pode escrever aí. Por quê? Porque ele não é obrigado a conversar com ela. Porque quem chega da rua cansado, Quer por descansar. vocês vejam. É verdade. Deixe a mulher cegada. E deixe o homem cegado, né? No caso dele. O homem não aguenta, porque ele tem menos capacidade, menos força mental para aguentar conversar muito tempo. É verdade. Nossa, quanta coisa a gente não sabe, não. Nossa. Eu quero ainda saber como que você lidou quando perdeu o marido aí. Mas então até tem da coisa ainda. Mais um pouquinho, então nós vamos contar isso. Mas então, você gostou do que eu falei? Nossa. Então, mas nós falamos isso por quê? Porque nós estamos falando da criação do mundo. Então, a mulher adivinha o que o marido está pensando. Eu não quero falar com quem está aqui, porque eu tenho certeza que deve ter experiência também assim. Né? Deve ter experiência, porque casado sabe. Só para não também pesar muito o assunto. O que eu queria falar é assim. Bom, daí ele trabalhava com adubos, uma firma franco-alemã, chamado... esqueci o nome da firma. Uma firma franco-alemã. E trabalhava aqui em São Paulo. E ele vendia adubos. Ele gostava de trabalhar. Ele não gostava de estudar. Então, ele gostava de terra, ele gostava... Sabe quando a vocação é para terra, para o chão? Então, ele trabalhava. E ele falou para mim, olha, Marlene, eu que vou sustentar a casa, viu? Você fica em casa. Não me deixava sair se não fosse com as crianças, porque ele queria que eu tomasse conta das crianças. Achava muito interessante essa noção que ele tinha de família. Porque os jovens hoje não têm quase noção de família. Não tem noção que é família. E aonde que está o eu? Bom, daí acontece o seguinte, eu estava na rua, eu estava com as crianças, fui para casa mais ou menos um pouco mais tarde e minha cunhada estava na minha casa, estava hospedada, a irmã dele. E eu vi minha cunhada chorando e eu falei, o que tem, minha querida? Eu estou com não sei o quê, dor de cabeça e tal, mas ela já sabia que ele tinha morrido. Porque o marido dela estava com ele. Morreram os dois. Então ela perdeu o irmão e perdeu o marido. Mas então, ela não falou, eu a tonta, não percebi. Mas daí veio um senhor, amigo dele, e andando. Por isso que você, olha, escreve aí bem, a palavra que eu dava para os meus alunos na faculdade, a primeira frase
Eu dava para eles decorarem para a vida toda. Ah. Devemos andar na vida prestando atenção nas coisas. Devemos andar na vida prestando atenção A nas primeira frase que eu dava para os meus alunos, que eu trabalhava na área de administração de empresa, área de relacionamento humano. Né? Daí eu liguei com a minha cunhada chorando. Daí ele chegou perto de mim, eu falei, seu Pedro, olha aqui, eu faço questão de contar porque eu homenageei meu Deus. Seu Pedro, o senhor não precisa me contar nada. O meu cunhado morreu? Falou, morreu. Meu marido morreu? Morreu. Então tá bom. Então, senhor, dá licença um pouquinho só. Muito obrigado. Fui lá no quintal, a criançadinha, tudo lá. O menor tinha 4, o outro tinha aquelas coisas. 8, mas ela tinha feito 15, a menina. Falei, a mamãe vai falar com Deus e já volto já. Eu fui no outro pedaço do jardim e o que eu falei, eu quero que vocês aprendam. Eu falei, Senhor, eu levantei os braços para o céu, eu falei, Senhor, sem chorar, muito obrigado pela morte do meu marido. Eu te louvo, te bendigo, eu aceito, o Senhor sabe o que você faz. O Senhor vai cuidar de mim e vai cuidar dos meus filhos que são teus. E eu quero te louvar na hora do sofrimento. Eu não quero te louvar na hora da alegria. Muito obrigado. Foi isso que eu falei, só. Tchau. Foi acidente, Marlene? Hã? Foi acidente? Acidente, imprudência, né? Da criançada lá, eu contei a história, o papai não vai voltar mais aqui, vamos chorar? Daí choramos todo mundo. Mas eu era decidida, mas você sabe que eu gosto de mim? Você gosta de você? Você gosta? Eu gosto. Gosto. Eu tenho aprendido. O meu sogro, no dia de enterro, no dia seguinte, dormi a noite inteira. Eu tinha R$250 no bolso. 10 pessoas no dia seguinte para tomar café, né? Porque são 8 crianças, eu, a tia. Dormi a noite mesmo. Eu tinha certeza que Deus ia me ajudar. Sabe o que é certeza? Fiquei 5 meses sem NPS. Mas escuta bem. No dia seguinte, meu sogro foi embora. E eu falei, quando ele foi no enterro, seu Hugo, fica comigo essa noite? Ele falou, ai, Marlene, precisa ir embora para Bragança. Ele morava aqui em Bragança. Eu falei, espera um pouquinho. Eu peguei e fui ao guarda-roupa. Eu não falei para ele, espera um pouquinho. Fui ao guarda-roupa. Quando eu abri o guarda-roupa, eu vi uma camisa que eu gostava muito dele. Eu peguei e pus assim. Fiz assim. Eu falei, não. Tirei todas as roupas do guarda-roupa. Meia, sapato, roupa íntima, cinzeiro, que ele gostava de fumar. Fiz uma mala para fora de casa. Não quero que meus filhos lembrem do pai. Que se lembrar, chora. Deu para entender? Ou a gente é forte com Deus, ou a gente cede ao diabo para ele vir atormentar a vida da gente. É verdade. A coisa que eu mais gosto de falar é sobre isso. Que na hora do sofrimento, é aquela hora que você tem que falar, louvado seja o teu nome. Que é uma prova de amor para com Deus. Igual Jó, né, Marlene? Mas você sabe que outra coisa, eu gosto muito de mim, querida. Você gosta de você? Gosto. Vocês têm Eu aprendido, viu? O Redireção tem ajudado, É. né, Rê? Sabe por que eu gosto? Porque eu estou obedecendo ao meu Deus. E porque Deus está me ajudando. De noite eu falo, Senhor, eu vou dormir, o Senhor me dá um abraço? E eu vi e durmo. E como que foi educar 8 sem o marido? Educar, cuidar, Sabe criar. por causa do quê? Porque Deus, você sabe que Deus é o pai dos órfãos, né? Então acontece o seguinte, eu creio que eu estou com o meu neto aí, ele pode afirmar. Ele não percebeu que ele morava, acho que em Fortaleza e tal, mas alguma coisa eu podia perceber. Eles são unidos, os filhos, assim, eles se querem bem. E porque eram muitos, tinha 5 cachorros, tinha 3 gatos, tinha cágado, tinha passarinho, tinha peixinho. Então Nossa. era um negócio, era uma creche. Então Deus deu a direção. Eles cantavam, claro que eles deviam ter tristeza. Mas Deus é muito soberano para deixar eles menos tristes do que eu fiquei. Com toda certeza, né? Porque criança não entende. Mas eu tenho uma filha que falou, eu me recuso a ver meu pai morto. Não quero ver. Tinha 7 anos. A Cíntia,
decidida, bichinha. É. Não quero ver meu pai morto. Então é interessante. Onde será que eles aprenderam essas coisas? Com toda a certeza de Deus. Isso eu só fui assessora. É. E eu tenho uma alegria tão grande em entregar minha vida para Deus e saber que eu fiz tudo o que eu devia fazer. É isso. E você sabe que você falou que você queria ser missionária, né, Marlene? Você tem ideia do tamanho do teu campo missionário hoje? Não tenho. Porque as pessoas falam, mas eu não entendo. Você é conhecida mundialmente. Mundialmente. Pois é, na Eu África... te conheci com uma amiga que mora em Massachusetts que mandou e falou: você precisa seguir. E é assim. Não, Olha eu que conheci, beleza. É eu assim. conheci com uma frase no Instagram falando de filho. Apareceu do nada. Eu falei, gente, E a quem gente é? precisa aprender com você. Tem que falar mesmo. Glória. Quantos anos você tá, Marlene? 89. Nossa, vai falar muito ainda. Com essa E saúde, com essa glória a sabedoria. Deus. Com esse amor a Deus. É. Deus é tudo para mim. Que coisa mais linda. E educar filho foi muito difícil? Ou é com. Não, mas você sabe que eles não foram maus. Eles eram muito amorosos. Eles não cuidavam do... Então, até o negócio da partilha, eu contei para você o negócio da partilha Aham. dele. Ai, conta, que conta eu ia pra todo contar. mundo. É. O pai, eu contei do pai dele, da partilha? Não, dessa Então, parte. o pai dele é pastor, mora no Rio Grande do Sul. Chama-se Marcelo. E um dia ele estava em casa, agora, esses tempos, e a minha filha Filomena, eu pus o nome de Filomena porque eu li que os gregos, quando se converteram, né? Porque filo, lumen, né? Latim, é filho da luz. Eles não tinham filho, esse casal. E depois que eles se converteram, eles ganharam um filho. Então, eles colocaram o nome de filho da luz. Por isso que eu pus Filomena. Pelo menos. E daí, a Filomena, graças a Deus, está bem. E ela estava com os trocados na mão, dos 25, 27 reais. Nota de 1, nota de 2. E estava para lá, ela pegava para cá. Daí ela falou assim pro pai dele, que estava lá em casa: "Ô Marcelo, fica com esses trocados para você mesmo, se tomar sorvete." Daí ele pegou. Daí ela foi embora, né? Daí chegou pro irmão que estava sentado na cadeira, o Hugo, que é o mais velho. O Hugo, eles começou a dar risada. O Hugo falou: "Que você está dando risada, Marcelo?" "Sabe que eu estou dando risada, Hugo? Que a Filomena me deu 27 reais. Você lembra quando a nossa mãe falava? Se você ganhar mais dinheiro que os outros, reparte com os teus irmãos. Então, eu vou repartir com você." Eu falei assim: "Você não vai repartir nada, porque ele tem dinheiro mais que você. Então, você não reparte nada. Deixa que ele compre sorvete. Você que vai tomar sozinho sorvete. Você veja. Coisa do passado." Passado. E esse menino que está aqui, ele pode contar o quanto a minha filha é generosa, a Luciana. Filomena é generosa. Gente, vocês não podem imaginar. O Hugo é generoso, bárbaro. O meu marido, eu estava esperando o 7º filho. O meu marido foi me ver em São Paulo e eu estava lá para dar luz. Daí ele falou assim: "Marlene, eu tenho um amigo que está passando tanta dificuldade, mas tanta dificuldade. E olha, ele precisa de alguma coisa para começar a vida, Marlene. Olha, eu sei que você vai ter nenê e tudo nós precisamos, mas você se incomoda eu dar aquele meu caminhão para ele?" Eu falei: "Não, pode dar, velho. Pode dar." Ele deu o caminhão para mim. Só que não tinha aquela cobertura. Acho que eu contei hoje, Pedro. Não tinha aquela cobertura, era só a cabine e o caminhão. Eu falei: "Pode dar." Você vê que coisa? Ele também era muito generoso. O problema da minha casa, com 8 crianças, é que eles tinham o hábito de convidar sempre um amiguinho. Nossa, se cada um convida um, Então, pronto, já acabava são que era 16 crianças. Não é que todo mundo ia 16 crianças, mas sempre um trazia um amiguinho. Aham. Já era 10, vai. Então eles acostumaram muito a se relacionar. Porque relacionar é uma questão de treino. É verdade. E a gente viveu um tempo aí de pandemia que todo mundo ficou longe e depois rede social e enfim, né? E falta isso aqui, né? O olhar no olho, tá junto. Ali na sua casa deve ser quase se juntar todo mundo, dar uma igreja. Não, né? nós não, da minha casa é muito pequena agora e cada um está com a sua casa, né? Tem bisneto, Marlene? É. Hã? Você tem bisneto? Tenho 24 netos e 6 ou 7 bisnetos, né?
24 netos, que delícia. Que deve ser o Natal. Hã? O Natal deve Pois ser... é, mas você sabe que eu ando tão preguiçosa que eu pago para ficar quieta. Você deu para entender? Porque eu falo muito também. Não? É que nem agora aniversário da minha neta Marilis, que tem até um probleminha, e eu falei, será que ela vai achar ruim? Porque vai ser numa fazenda, né? E eu tenho muita canseira, porque eu tenho... Você sabe que eu estou com 22 pontos só de ferro? Nossa, Nossa. Estou fazendo tratamento. tem que tomar ferro na veia. Não, tô tomando. É isso aí. Então eu tenho muita canseira, né? Gente do céu. Gente. Meus amados, como é que eu vou terminar a nossa conversa? Vamos Pode terminar? escolher. Como que você quer terminar? Peraí, Eu antes de quero- você terminar, deixa a gente agradecer os nossos apoiadores e a gente já volta aqui. Falando Mas em família. diga para esperar que eu vou estar uma Não. poesia bonita sobre a mulher. Com Ai, certeza. Quero muito ouvir. Gente, Qualicare, Qualicare. que tem como principal objetivo, Família né? Família protegida. protegida. Pensa no povo crente. Essa Senhora empresa. tem que saber. Eles são crentes. Eles apoiam a gente desde o começo. Que maravilha. É, eles apoiam a obra. Porque a IPPTV é uma TV missionária. Eles apoiam a missão Assim total. como a Ezion Editora também. Então, todo o lucro é revertido para missões. Tudo, de tudo. E a Qualicare tá com a gente desde o o início. começo. Lembrando que o Redireção tem cupom de desconto. Então, Redireção 10. lá no site viveintense.com.br, no Instagram, @viveintenseoficial. Marca a gente, diz que viu aqui no Redireção, ajuda a gente a ajudar eles, que eles com Ó, certeza presente pra continuarão. senhora. Tá? Pois é, eu que falei, negócio de repartir. É isso mesmo. Aprendemos. E o nosso- Fazer. Olha pra você ver. Sabonete. Sabonete líquido. E é agora a gente vai cheiroso. agradecer o Jeff Bastos, que foi a esposa dele que falou da Marlene pra mim. Verdade. Jeff Bastos Carlinhos. está lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele é ministro de louvor, dono da empresa Angel Áudio e Treinamentos. O Jeff, ele é ministro de louvor, tem 26 anos de experiência com áudio, dos quais 20 cuidando de igreja. Então, se você quer melhorar o som da tua igreja, equipamento técnico, treinar a tua equipe técnica, o Jeff vem, o Jeff dá consultoria, treinamento presencial, à distância, enfim. E o Matheus vai rodar o vídeo do Jeff aí pra gente. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Áudio e Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Áudio e Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Então vamos lá, Marlene. Partindo para o final, infelizmente. Depois a gente vai tomar um cafezinho e A poesia. a poesia. Então, uma coisa que você precisa também ter no coração é você não deixar nem seus filhos e nem você falar, eu não sou ninguém. Eu sou uma destruída, vocês não. Eu sou uma pessoa importante para Deus. Ele morreu por mim. Mas eu queria mostrar para vocês, eu estava um dia fazendo um curso lá na faculdade, que eles trouxeram o pessoal de fora, acho que era marketing, não sei o que era, e eu estava pensando na vida, eu escrevi essa poesia. Como eu falei para você que eu gosto de mim, então eu fiz essa poesia. Eu sou apenas uma mulher, sem espaço, tempo e nem hora e dia. Eu não sou fruta de estação. Eu sou dádiva perene. Na primavera, minha alma está cheia de amor. No verão, meu coração é só paixão. No outono, o amor borbulha como no sonho. E no inverno, eu sou amor eterno. Eu não disse para vocês, eu sou apenas uma mulher, sem espaço, tempo, nem hora, nem dia. Não sou fruta sazonal, eu sou dádiva perene. Gente, que lindo! Vou falar isso Na conferência. Gente, na conferência de mulheres, a abertura, o louvor e porque a eu abertura... gostava de mim, porque eu gosto mesmo de mim, você está entendendo? E a gente precisa falar sobre isso, Marlene, porque hoje em dia existe uma crise de A identidade. gente precisa se gostar. É o que a senhora falou. A gente precisa se gostar. A gente foi criado por Deus. Porque Mas se tem gosta- que se gostar porque somos de Deus. Nesse Somos de sentido. Deus. É verdade. Amiga, quando eu tiver crise de não me gostar, você dá na minha cara? Ela tem crise, Marlene. Ah, De não se gostar, de, enfim, de autoestima.
Você tá na Veia do jeito que você é, você tem? Tenho. Tá, gente? Ai, meu Deus do Tão céu. bonitinha, como é que pode fazer isso, menina? É. Você vê? Por isso que eu estou falando. A senhora veio pra me ensinar, Que bom. viu? É uma missionária. É uma missionária mesmo. Não, o Instagram dela é um campo missionário. É. Enfim, a gente quer te agradecer pela Mas- disponibilidade. Pedir desculpas porque a gente gravou 2, pessoal, porque ela viria só pra nós, mas quando o pastor Arival ficou sabendo que ela viria, aí Já quis a gente também. aproveitou. Mas na conferência de mulheres a gente vai cuidar melhor dela, pode Daí tá todo bom. mundo vai poder abraçar, ver que é Não, verdade, então, que ela se é for toda pra. gostosa. Vai ser à noite ou de dia? Você vai fazer a abertura da conferência, dia 8 à noite. À Vai noite. ser umas 7 horas da noite, mais Ah, ou sim. menos. Então, eu peço pro meu filho vir comigo. Isso aí. É. Aí vocês vão dormir no hotel. De manhã o pastor Hernandes faz a abertura. Ah, então vou ter que ficar aqui? Vai ficar aqui. Vai Fica ficar aqui com a... Ah, Claro que se colada quiser voltar, se na quiser gente. voltar, Eu pode vou ficar à andar assim de braço dado vontade. com Isso você. aí. Vai. Vamos Nós tá levar todo ela mundo. tomar café junto. É isso aí. Andar tipo vó. Isso, viu? Vó? O meu pessoal me chama de vó, né? Vó. E o Vó Te Contar foi ideia dos netos? Foi no Instagram? ideia da irmã dele. Ah, Porque é? ela falou, eu vou te Pessoal, contar. Ela fala, dele é o "Ô, Amós, vó", tá? Que ela é tá muito falando. amorosa, a Anne, né? Vó, vó. E ela falava, mãe, vó te contar, né? São os netos que cuidam pra mim, eu não sei mexer. Não Tá sei bom? Glória a Deus pela tua vida. Pessoal que nos assiste, ó, manda esse episódio pra todo mundo, foi muito especial. Se tem um episódio em que a gente foi ministrado, assim, de sabedoria do alto, Com certeza Sabe? foi esse. com certeza foi esse. Muito, Muito obrigada, obrigado. tá, a direção vozinha? fica por aqui, até Vovó, o pode próximo, chamar. se Deus quiser. Eu vou chamar de vovó Tá mesmo. bom. Vovó.